Fala, meu querido São Paulino, minha querida São Paulina. Eu queria mandar um abraço especial hoje para as mulheres que têm participado do canal. Muito obrigado. Vocês fazem a diferença aqui. Todos fazem muita diferença no canal, tem ajudado bastante. Né? Hoje nós vamos falar sobre o Caio Paulista, o São Paulo que está ameaçado de tomar um chapéu do Palmeiras. Nós vamos falar o que tem de verdade nessa história aí. Quero falar também sobre um jogador que o São Paulo tem monitorado do Estudiantes. Vamos falar do Robert Renan, também ex-zagueiro do Corinthians, que o São Paulo tá negociando. Quero falar também a respeito aí do estádio. Qual vai ser o estádio que São Paulo e Palmeiras vão jogar a final da Supercopa do Brasil? Os dois times já escolheram, mas eu queria saber mais a opinião de vocês. Nós vamos falar sobre esse estádio aí. E também falar sobre o Pablo Maia. O Pablo Maia que está sendo sondado por times da Premier League. E também vamos falar aí da questão do Rames Rodrigues, do Luciano e do Nicão. Quero dar minha opinião aqui e também queria saber a opinião de vocês. Então, peço aquele like, aquele joinha, você que é inscrito no canal e você que não é inscrito, fica com a gente até o final, tenho certeza que você vai curtir e vai gostar. Pessoal, o Dorival Júnior, ele pediu a renovação de contrato do Luciano, né, para 2024. E eu aprovo muito o Luciano, que teve um final de ano aí muito forte, ajudou o São Paulo, foi maestro em alguns jogos aí, comandou o São Paulo, especialmente contra o Bahia, contra o Atlético Mineiro, apesar da derrota do São Paulo, ele jogou muito bem e fez o gol contra o Flamengo, o último jogo do Campeonato Brasileiro, e demonstrou muita vontade, né? Ele que é um São Paulino de primeira, tem muita ligação com a torcida. Gostaria muito que ele renovasse com o São Paulo. Acho 3 anos muito, contrato de muitos anos, mas o São Paulo encaminhou uma renovação de 2 anos aí, vamos ver o que dá. Né? A verdade é que o Dorival quer contar com ele para o ano que vem. Só que o Dorival ele quer contar com o Nicão também. Ele pediu a volta do Nicão do Cruzeiro, que o jogador é do São Paulo. Só que assim, o Nicão só volta para o São Paulo se o Luciano e o Rames Rodrigues não estiverem um dos dois, porque não vai caber 3. O Nicão, o Rames e o Luciano não cabem no São Paulo. Tem o Eric jogando pela direita ali e já tem o Wellington Rato. Como é que vai caber o Luciano, o Nicão e o Rames Rodrigues no time? E aí eu pergunto pro professor Dorival, professor, se o senhor quer a volta do Nicão e dá preferência pro Luciano ficar, como é que faz com o Rames Rodrigues? Não faz isso com nós, São Paulino. Pelo amor de Deus, não dá para ter dúvida entre o Nicão e o Rames Rodrigues, é o que tá dando a entender pra gente. Né? Queria saber a opinião de vocês. Eu não tenho dúvidas. Né? A gente sabe que o Rames Rodrigues tem ainda a adaptação dele ainda. O final de ano nem dá pra gente contar muito com esse final de ano do Rames Rodrigues. Mas categoria, estilo de jogo, a diferença que ele pode fazer na Libertadores é gigantesca perto do Nicão. Não tem nem comparação. Mas enfim, quero ver o que vai desenrolar disso aí. Só levantei essa ideia aí porque é uma ideia que tem fundamento. Pessoal, vamos falar aqui de um jogador aí que o São Paulo está monitorando. Quer dizer, veio a notícia, eu vou dar a notícia aqui para vocês, mas não sei se também isso aí existe, porque é uma situação meio estranha. O São Paulo dizem que está monitorando juntamente com o Atlético Paranaense, com o River Plate, o jogador Leonardo Godoy, lateral direito do Estudiantes, que tem bons números até, 47 jogos, né? Jogador que não machuca, 4 gols, 11 assistências, tem 28 anos, 1,73 m. Joga pela lateral direita, mas também atua como meia direita, um pouco mais avançado. É um bom jogador, mas é argentino, né? O São Paulo está saturado de jogador gringo. Então, e a lateral direito. O passe dele vence dia 31 de dezembro de 2024. Ele pode assinar um pré-contrato na metade do ano que vem com outro time, sair de graça. Só se o São Paulo tiver vendendo lateral direito aí, né? Não sei, a questão do Natan tá parada, o Moreira, o Rafinha vai ficar, né? Não sei, o Igor Vinícius está voltando, falou da ansiedade dele de voltar para o São Paulo, apesar
da insistência aí do Bahia, né? Querendo o Igor Vinícius, mas não acredito que o Igor Vinícius vai trocar o São Paulo pelo Bahia hoje. A não ser que seja muita grana, que eu acho que não deve ser. Mas não tem muito fundamento São Paulo ir atrás de um jogador lateral direito do Estudiantes, gringo, argentino, já que o São Paulo tem 10, 11 gringos já no time. Mas a informação que eu estou passando aqui é a informação que chegou pra gente. Que o São Paulo está monitorando esse jogador do Estudiantes. Repito, é um bom jogador, mas não sei se tem fundamento isso aí. Falando do Robert Renan agora, né, galera? Zagueiro, ex-Corinthians. O São Paulo que tem bastante zagueiros. O Beraldo, que se despede agora do São Paulo. Dia 27 de dezembro ele faz exames médicos no PSG. E no começo do ano ele já se muda para Paris. Vai jogar pelo PSG. O PSG quer contar ele já no campeonato francês. Lá é diferente daqui. Já começa o campeonato dia 1º, 2 de janeiro já começa. Ele se muda para lá agora. E o São Paulo conta aí com uma zaga grande ainda, né? Tem o Arboleda, que cara é fenomenal, né? Um dos maiores zagueiros que o São Paulo já teve na história. O Ferrarese, que pra mim não deixa nada a desejar. É um belo zagueiro, pegando o ritmo de jogo. Da seleção venezuelana. Temos aí o Diego Costa, que é líder. Ele teve uma má fase aí, mas eu gosto do Diego Costa. Ele teve momentos bons no São Paulo. Tem o Alan Franco, que é um zagueiro regular. E tem o Matheus Belém, que não renovou ainda com o São Paulo, que se eu fosse o São Paulo renovaria. Ainda mais perdendo o Beraldo. Então não tem muita lógica, né? O São Paulo também ia atrás do Robert Renan. Segundo informações, o Robert Renan não chamou a atenção do Dorival Júnior por questão da bola aérea. O Dorival não gosta da bola aérea dele, acha ele fraco, ou pelo menos não correspondeu à expectativa do Dorival. Acho interessante essa visão do Dorival, porque treinadores do passado no São Paulo trariam só porque a diretoria ofereceu o jogador. Falou assim, não, pode trazer, de graça, pode trazer. São Paulo ia trazer o Robert Renan de graça para o São Paulo, pagando salários. O Dorival falou, não, pode ser de graça, mas eu não quero. Eu não quero porque ele não é bom de bola aérea. Eu achei interessante essa visão do Dorival. Sinal que o Dorival está pegando detalhes dos jogadores. Para que trazer um jogador e inchar o plantel, sendo de graça, né, pagando salário, que não é baixo. Mas, né, então, São Paulo, eu acho que o São Paulo deveria renovar com o Matheus Belém. Foi o melhor jogador contra o Bragantino ano passado, jogando com o Dorival. Não é fácil você ser melhor zagueiro jogando contra o Bragantino lá em Bragança. Ainda mais tendo 20 anos de idade. E tem o Ítalo, que tem 1,93 m, é um belo zagueiro do sub-20, que está subindo. Já jogou, já treinou bastante no profissional. E o Ítalo tem uma história interessante no São Paulo. Ele chegou no São Paulo do Mauaense em 2016 como atacante. E passando o tempo ele foi crescendo e os caras foram recuando ele até que ele virou zagueiro. Eu achei muito interessante essa história, porque depois ele foi para a seleção brasileira como zagueiro e hoje é um baita de um zagueiro. Então ele foi recuando ali e tem muitas chances de ser um belo de um zagueiro também no São Paulo. Então o São Paulo está bem servido, zagueiro. Não precisa ir atrás de zagueiro hoje, né? Hoje o São Paulo não precisa de zagueiro, como ao meu ver, não precisa ir atrás de lateral direito, ainda mais gringo. Pessoal, nova camisa do São Paulo. Quando é que vai ser inaugurada? Vai ser a primeira vez utilizada no primeiro jogo do Campeonato Paulista contra o Santo André. O São Paulo entende que, como estratégia de marketing, vai ser mais interessante lançar essa camisa aí no primeiro jogo do Campeonato Paulista. E na Copinha vai ser utilizada, a gente já mostrou a camisa nova aí da grife do São Paulo, que chama São. É uma camisa bonita, a número 1 e a número 2. São belas camisas que vão ser comercializadas a R$ 299. São bonitas também. Então, camisa nova do São Paulo da New Balance vai ser usada no primeiro jogo do Campeonato Paulista. Pessoal, São Paulo e Palmeiras. Qual estádio vai ser esse jogo? Grande suspense, depois que foi destituído aí o presidente da CBF, interino, virou um grande problema, né? Torcida dividida, São Paulo e Palmeiras.
muita rivalidade em campo, muita rivalidade entre torcedores. Tem que tomar cuidado com estádio, tem que tomar cuidado com segurança no entorno, nos metrôs, nos aeroportos, né? Porque vai ter viagens de torcedores. Enfim, o São Paulo e Palmeiras deram preferência para o Maracanã, mandaram um ofício pedindo que o jogo seja realizado no Maracanã. Tem um outro estádio na parada aí, que é o Parque do Sabiá, que é o estádio do Uberlândia. E aí, eu queria saber de vocês novamente, qual estádio vocês acham mais interessante? O Parque do Sabiá, que cabe 40 mil pessoas, ou o Maracanã, que é mais perto, Ponte Aérea, 72 mil pessoas? Com uma ressalva, o Maracanã, o campo, precisa ver se vai estar bom. Né? Parece que eles vão reformar de novo o campo agora em janeiro. Precisa ver se vai estar apto para ter esse jogo aí, São Paulo e Palmeiras. Jogo importante para a história dos dois clubes, para a história de rivalidade dos dois clubes, né? Fica marcado. Os dois times que vão entrar aí para ganhar esse jogo. Então gostaria muito de saber a opinião de vocês. Qual estádio? Maracanã ou Parque do Sabiá seria mais interessante? Pessoal, Pablo Maia aí sendo sondado novamente pelo Arsenal da Inglaterra, né? Não acredito que o São Paulo vá se desfazer do Pablo Maia nessa janela. O São Paulo não tem intenção nenhuma em se desfazer dele, mas chama atenção porque o São Paulo se desfez do Beraldo e o São Paulo não pode se desfazer do Pablo Maia, porque se o São Paulo se desfaz desses dois jogadores, já começa a desmantelar o elenco. E aí começa a complicar para a Libertadores e para o restante da temporada, visto que o Pablo Maia é um jogador importante no meio ali, que dá sustentação. São Paulo ainda não tem condições de repor a peça do Pablo Maia. São Paulo tem contratado o segundo volante, né, e não tem um substituto para ele, a não ser que o Dorival coloque o Luan. Não é muito da preferência dele o Luan. Né, o São Paulo que já colocou o Luan à disposição de outros times aí. Então espero que o São Paulo não venda o Pablo Maia agora para Arsenal. E tem que tomar cuidado, porque os caras quando vêm com muita grana, como veio o PSG. Né? Então espero que o São Paulo não se desfaça, porque aí começa a complicar a história do São Paulo para o restante da temporada. A questão do Caio Paulista, pessoal, é a seguinte. O São Paulo está demorando para fechar, deu preferência para a contratação do Damian Bobadilla. Né, o Rui Costa foi lá para o Paraguai, fechou com esse jogador. E aí o São Paulo também, nesse inteirinho aí, fechou com o Lucas, que foi uma conversa, reuniões complexas, um contrato complexo com o Lucas, conversas, e deixou um pouco de lado alguns outros jogadores. Não que não sejam importantes, mas que o São Paulo deu preferência para casos mais complexos, visto que o Caio Paulista era um jogador praticamente fechado com o São Paulo, porque o São Paulo falou para o Fluminense, não, nós vamos comprar porque nós vamos exercer a cláusula de compra do jogador. Só que acontece, o São Paulo não esperava que o Palmeiras ia chegar e vai oferecer mais. E é o que está acontecendo agora. O Palmeiras ofereceu mais, só que o São Paulo tem essa cláusula. Mas o São Paulo precisa exercer essa cláusula até dia 31 de dezembro. Senão já dá margem para o Palmeiras contratar o jogador. Porque se o Palmeiras for lá e depositar a grana que o Fluminense quer à vista, complica para o São Paulo. Então o São Paulo precisa agora se mexer nesse final de ano aí. Né? O São Paulo que não pensa em pagar à vista o Fluminense, e o Fluminense quer esse dinheiro à vista, porque o Palmeiras já inflacionou, ofereceu o dinheiro à vista. E mais dinheiro. Né? Então deu uma complicadinha aí. Mas a gente vai acompanhando aqui, beleza? As informações de hoje são essas aí. Espero que vocês tenham gostado. Conto com o joinha, com o like de vocês aí. Um grande abraço. Tchau.